Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, a você que nos ouve, a toda a igreja que congrega conosco, a todos aonde essa aula alcançar, que o Senhor possa te abençoar, que a sua vida possa ser alcançada e que o Senhor possa iluminar sua mente, o seu coração através desse ensino. Hoje nós estaremos tratando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos falando da 5ª lição, que tem por tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a antiga natureza morta e as ofensas e o pecado, vivificados pela graça, e a salvação não vem pelas obras. Então você que quer aprender conosco, pega a sua Bíblia para que você também possa estar conferindo os versículos que serão lidos. Você que tem a sua revista de escola dominical, pegue ela para que juntos nós possamos aprender do Senhor neste dia. E o texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nesse momento nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe. A nossa levita Juliana estará fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra na mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. O objetivo geral dessa aula é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E a introdução lá diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados com o favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico vai falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Primeiro ponto diz: a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, paraptoma,
tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado e que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto, quem assim vive está morto enquanto vive. A lição de hoje a gente vai estar abordando um pouco sobre a gente ser liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. E a gente vai estar falando um pouco de quem nós éramos antes do Senhor Jesus ter dado a vida por nós, como aprendemos na lição passada, quem a gente era antes do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e nos dar direito de herdarmos juntamente com Ele as riquezas celestiais, as riquezas da sua glória. E antes da gente comentar, eu queria ler um texto como base para que nós possamos falar de quem a gente era antes de Cristo ter nos libertado, que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O texto diz que todos nós, os que já morreram, os que vivem como nós, desde Adão, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Então, essa era a nossa condição para iniciarmos a lição de hoje, antes de Cristo, uma condição depravada, decaída, uma condição caótica adiante de Deus, e todos nós, como diz o texto bíblico, estávamos destituídos da glória de Deus. Por que nós estávamos destituídos? Porque nós pecamos, e o pecado, ele afasta a gente de Deus. O pecado, ele tira a gente do centro, ou seja, da vontade de Deus. E a escola bíblica dessa noite, desse dia, ela vai falar um pouco sobre a nossa antiga natureza, ou seja, antes de nós conhecermos a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, antes de confessarmos a nossa fé e entregarmos a nossa vida ao Senhor, que todos nós estávamos destituídos, todos nós estávamos desconectados ou estávamos sem ligação com o Senhor. E essa era a nossa condição. E o apóstolo Paulo fala que nós, estando mortos, fomos vivificados, ou seja, o Senhor nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E a palavra ofensa, como a gente leu aqui, ela no grego, ela significa, ela tem sentido de passo falso de forma deliberada. E o pecado também, ele tem sentido, ou seja, ele significa errar o alvo. Então, todos nós, antes de Cristo, ou antes de aceitarmos a Jesus, ou antes de Cristo ter morrido na cruz do pecado, estávamos errando o alvo. E desde Adão, quando o pecado se originou no Jardim do Éden, o homem dali para cá começou a errar o alvo, a errar o alvo, a errar o alvo, como o próprio Jesus disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Então, quando a gente fala de pecado, o que é pecar? É errar o alvo. O que é pecar? É errar Cristo, porque o nosso alvo é Cristo, como o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz que ele prosseguia para o alvo, e o alvo que o apóstolo Paulo prosseguia, esse alvo era o Senhor Jesus. Então, todos nós estávamos nessa condição de desconectados com o Senhor, mas com a morte de Cristo, Ele nos resgatou, e como a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz, Ele nos vivificou, ainda nós estamos mortos em ofensas e em pecados. E nós queríamos, para falar um pouco sobre o pecado, por que eu li esse texto de Romanos? Porque ele diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por que o pecado tira a gente, ou seja, ele destitui a gente da glória de Deus? Nós queremos ler em Isaías 59, 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Olha só o que o texto diz. O texto diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados para que eles não possam nos ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, isso faz com que o Senhor não nos ouve e nos divide, ou seja, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, por isso que pecar é errar o alvo, por isso que pecar, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque a gente pecou. E o pecado fez com que o Senhor, com que os ouvidos do Senhor estivessem encobridos para nós. Então, se assim a gente puder dizer, o pecado ele divide, ele separa, ele afasta nós do Senhor. E o que chama a atenção, missionária Carliari, é que antes de falar do pecado, Isaías ele fala que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados para que ele não possa ouvir. Então, Isaías ele está querendo dizer que o Senhor sempre está e sempre esteve pronto para nos salvar, sempre esteve pronto para nos acolher, para nos resgatar, só que por causa dos nossos pecados, ou seja, por causa da forma que a gente estava vivendo antes de Cristo e antes de entregarmos a nossa vida para Cristo, que estava nos separando e nos tirando da glória de Deus. Por isso, pastor Tiago, que o texto bíblico diz que sem a santidade ninguém verá a Deus, né? Porque se nós não seguirmos os preceitos da lei de Deus, é como se o texto de Isaías estivesse, né, cumprindo-se, porque se estamos cheios do pecado, Deus ele não consegue nos ouvir. Se estamos cheios de pecado, Deus ele não consegue nos ver. Podemos falar, clamar, chorar, mas nós, cheios do pecado, nós fazemos a ação de impossibilitar Deus de nos ouvir. Faz separação, né? A gente acaba fazendo separação entre Deus e nós. Eu costumo dizer que Deus está sempre pronto para nos socorrer, para nos ajudar, mas nós que às vezes afastamos esse socorro de Deus de nós. E tem um outro texto também que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 15. E é interessante dizer para os irmãos que Deus ele é justo, né, pastor Tiago? Muitas das vezes, olhando para esse texto, a gente pode achar que Deus é um Deus carrasco, porque nós somos seres humanos, mas na verdade ele é um Deus justo. Ele deu a oportunidade da remissão dos pecados. E cabe a nós aceitarmos essa remissão. Pode ler, irmã Dilema. Diz assim a palavra do Senhor: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera
a morte. Tiago aí, ele trata o pecado como se fosse uma gestação, ou seja, um ato. Ele fala, depois que a concupiscência tendo concebido, ela gera. Então ele trata isso como se fosse uma concepção, quer dizer, o pecado a gente concebe ele, aí ele vai sendo gerado dentro de nós. E depois que a gente dá a luz, o pecado ele se torna consumado, como Tiago diz. E também em 1 Timóteo 5,6, chega também a nos dizer que nos dá a ideia de que assim, quem está vivo, quem vive, está morto enquanto vive. O pecado ele nos mata, mesmo a gente estando vivo, o pecado ele nos mata. Como ele nos mata? Espiritualmente. A gente está morto espiritualmente porque o pecado ele afasta e separa a gente de Deus. Uma vez eu estava falando com os nossos irmãos, o pastor Tiago, se eu hoje sou um corpo de Cristo e se hoje eu saio desse corpo, como nós falamos na aula passada, existem pessoas ainda que chegam a dizer que como eu saí da igreja, agora eu mudei minhas vestes, né, não coloco mais aquele roupão, agora eu começo a viver. Mas infelizmente essa realidade não é real. É agora que eu começo a procurar a morte, levando para o lado espiritual. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 6. E logo após nós estaremos lendo sobre nossas ofensas e pecados. E o próximo tópico, ele vai também nos dizer que noutro tempo a gente andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Timóteo. Lá em Timóteo vai dizer assim: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aleluia, é o que a gente falou, né? Ao que vive em deleite vivendo, ela está morta ou está morto. Então, o que vive no deleite, ele vivendo, ele está morto. O texto ele diz assim, né? Mesmo vivo, ele está morto. Morto como? Espiritualmente. Não é? E Satanás, ele aproveita dessa situação, né? Porque quando você está morto espiritualmente, a tendência é ele querer te matar fisicamente. Porque espiritualmente morto, uma vez espiritualmente morto, a tendência dele é fazer com que você morra fisicamente, porque morrendo fisicamente, segue-se o juízo, né? Satanás, ele tem pavor de nós. Por quê, pastor Tiago? Porque Deus, ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos todos os dias. Ele foi banido do céu e não pode voltar mais. Só que enquanto a morte não chega para nós, eu ainda tenho a possibilidade de me redimir todos os dias. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos entrar no segundo ponto aí, que diz nas nossas ofensas e pecados. E eu queria já abordar nessa revista, sobre as nossas ofensas e pecados. Porque o apóstolo Paulo disse que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. E que ele disse que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se a gente puder dizer assim, antes da gente ter um encontro com Cristo, ou antes de Cristo morrer por nós e nos vivificar, a gente andava segundo o curso deste mundo. E 3 coisas que a revista vai dizer, é que a primeira dela é que andávamos segundo o curso deste mundo. Se eu puder dizer o que operava em nós, as 3 coisas que operavam em nós antes de Cristo, agora ela se tornou o nosso inimigo. A gente pode dizer que são os nossos inimigos, ou que os nossos 3 inimigos, se assim eu posso dizer. O primeiro dele qual é? Que a gente andava segundo o curso deste mundo, ou seja, o mundo, o sistema do mundo.
Porque o que opera no sistema desse mundo, é claro que todos nós que estamos nessa terra viva, a gente vive no mundo, mas a gente não pode viver de acordo com o sistema desse mundo, com o sistema corrupto, com o sistema pecaminoso, com o sistema depravado desse mundo. Por isso que Paulo fala que, no outro tempo, a gente andava, ou seja, a gente caminhava segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o sistema desse mundo. Que sistema? Em pecado, tudo era normal, tudo a gente fazia sem ter peso algum, sem ter consciência alguma de pecado, porque a gente andava segundo o sistema desse mundo. E hoje, pastor Tiago, nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. E eu queria trazer para a gente hoje, como a gente faz para, nós hoje que somos regenerados por Cristo, como a gente faz para vencer esse sistema do mundo? A gente não se conformar com o mundo, que está escrito em Romanos 12, 12. Que diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. E Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Como a gente faz para vencer esse sistema que outrora a gente andava e vive tentando corromper a gente? Não nos conformarmos com o pecado, não nos conformarmos com esse sistema corrupto com que a gente está vivendo, está vivenciando, porque a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é interessante, pastor Tiago, que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, também diz: tudo que for bom, nisso pensais, né? Para não se conformar com este mundo, você tem que viver nele, mas sair fora dele. Só que você não consegue sair fora porque você vive dentro dele. Então, tudo que for bom, nisso pensais. Palavra, louvor, né? O Espírito perto de você, as suas obras, e nós daqui a pouco vamos falar sobre as obras. Então, tudo que for bom, nisso pensais. Ou seja, o segundo que operava em nós no outro tempo é o maligno, que Paulo fala que o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, também o maligno é um dos nossos inimigos, conforme diz na carta dos Efésios, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau e ficar, havendo feito tudo isso, ficar firme.
E como a gente vence o maligno? Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora a gente vai passar para o 2.3, que diz que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprouve ao Pai eleger e nos predestinar para filhos da adoção. O terceiro que a gente pode dizer, o terceiro inimigo, é a inclinação para a carne, para os desejos, os prazeres da carne. E Jesus, em um texto em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, um dos segredos para a gente vencer a nossa carne, por ela ser fraca, como Jesus diz, é vigiar e orar. E o outro se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Paulo ele diz que aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. E assim era a nossa vida antes de Cristo. A gente vivia nos deleites, a gente andava segundo o curso desse mundo, a gente andava guiado pelo príncipe, pelo maligno, a gente andava guiado pela nossa carne, pela inclinação da nossa carne, mas como disse, a nossa condição diante de Deus era caótica. Nós éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna, mas Cristo nos vivificou. Agora a gente vai para o tópico 2, que fala vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estamos nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Tópico 1, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultantemente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Agora a gente vai falar que nós fomos vivificados pela graça. E bom da gente dizer sobre a graça, que a graça ela significa favor e merecido, ou seja, algo que a gente não merecia, não merece, mas o Senhor, Ele nos deu, ou seja, Ele fez um favor por nós, a graça, favor e merecido. Então a graça ela é o favor e merecido de Deus. Mas para a gente entrar nessa aula, vale a gente lembrar que a graça de Deus, ela não é de graça. Jesus nos salvou, pela graça nós fomos salvos, por meio da fé, como a Bíblia diz. Mas não foi de graça. Por que não foi de graça? Porque Cristo pagou um alto preço por nós. Então, a misericórdia do Senhor, o seu infinito amor, Ele nos trouxe de volta, Ele nos vivificou. Quando a gente estava mortos nos pecados, como a gente falou atrás, preso no mundo, preso no sistema do mundo, Cristo nos vivificou e nos trouxe de volta para Deus. E então, através da graça, o Senhor Jesus, Ele revelou o amor de Deus por nós, através do favor imerecido. E
o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele revela um pouco desse amor de Deus por nós, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E um outro texto também que diz a respeito disso está em primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 4, versículo 9. Diz assim: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Porque outrora, como a gente falou lá atrás, a gente estava morto nas ofensas e nos pecados. E o ponto 2 diz: vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi afetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Nós agora já não estamos mais mortos, porque Cristo nos vivificou através da sua imensa e infinita graça e misericórdia. Então, como a gente diz, Jesus nos salvou através da sua graça maravilhosa, mas não foi de graça, como está escrito no primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, versículo 18, que vai falar um pouco sobre o preço que Jesus pagou por nós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Então nós fomos vivificados sem mérito algum, mas Cristo pagou um alto preço por nós. E as misericórdias do Senhor, que nos alcança todos os dias, nos alcançou através do Senhor Jesus, como está escrito em Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. Então as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a gente fomos exaltados pela graça do Senhor. Através da graça de Cristo, como diz o ponto 3, nós fomos exaltados através da graça de Cristo. E todos nós que estamos aqui, que você que nos ouve, nós fomos alcançados pela graça, o favor imerecido e pela misericórdia do Senhor. Então que você possa crer nessa palavra, que pela graça a salvação te alcançou, o favor imerecido de Cristo, que nós não merecíamos e nem merecemos, mas Cristo nos amou, ou seja, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, o seu filho unigênito, para que todos nós, os que cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E agora nós vamos dar continuidade já no final e vamos falar sobre o tópico 3, onde diz: a salvação não vem das obras. E em Efésios capítulo 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Abra comigo aí em sua casa, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E Deus estava com Cristo reconciliando o mundo. Então, o tópico ele vem nos dizer que a nossa salvação ela não vem das obras. O nosso pastor Tiago, ele pastoreia as ovelhas, né? Mas isso não quer dizer que ele é salvo porque ele pastoreia as ovelhas. Ele pastoreia as ovelhas porque é o chamado que Deus colocou na vida dele. Porém, a salvação só chegou de encontro à vida do pastor Tiago porque Cristo morreu na cruz pelo pastor Tiago. Então, não adianta eu achar que a minha salvação está garantida porque eu prego, porque eu louvo, porque eu dou alimento àqueles que têm fome. Não. A salvação, ela só se achega a mim por causa da morte de Cristo. E como nós falamos, o tópico ele vem dizer a respeito de escolhas, a respeito do livre arbítrio. Então, essa salvação, ela só chega a mim se eu aceitar. Por mais que ele morreu na cruz, como nós falamos no tópico passado, na semana passada, essa salvação, essa graça, até isso precisa ser confessado por você. Até isso você precisa abraçar. É dom que vem de Deus, é benefício que veio de Deus. Mas você precisa aceitar. Então, a partir de hoje, quando você começar a fazer a obra de Deus, não pense que através dessa obra você vai ser salvo. Não. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz por você. As obras são consequências do seu chamado. As obras são os deveres que você terá que fazer nessa terra até que você volte para Cristo ou até que Cristo venha ao seu encontro. E agora nós estaremos lendo o texto de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Jesus, o plano perfeito. Pastor Tiago, esse plano perfeito começa aonde? Esse plano perfeito começa quando nós fomos destituídos da glória de Deus. Se nós pararmos para analisarmos, desde quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus ele já começa o seu plano. E se nós pararmos para observarmos os profetas, eles vêm pregando esse plano. Isaías prega esse plano. Aí quando chega em João Batista, o plano começa a se concretizar. Porque quando João Batista está pregando, batizando em nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus já estava na terra. E que quando Jesus chegou até ele, ele disse que ele não era digno. Mas Jesus disse para ele que era necessário que ele fosse batizado pelas mãos de João Batista, para que a palavra pudesse se cumprir. Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça. Então, Deus, desde o começo, aonde o homem foi destituído da glória, começa um plano perfeito. Um mistério onde nós não podíamos imaginar. E João Batista, ele vem falando, se arrependei-vos. Até porque, para que você não
se achegue e não conheça a ira de Deus. Aí quando eu parei para poder ler e ver a ira de Deus, eu lembrei da grande tribulação, pastor Tiago. Por quê? Porque apóstolo Paulo, ele atenta a carta aos Efésios para salvação. E quando João Batista fala da ira, quando Isaías fala da ira, eu me atento para a grande tribulação. Por quê? Se nós não aceitarmos essa salvação, irmã Juliana, nós iremos participar dessa ira de Deus. É muito forte, irmãos. O plano já se concluiu. O plano de morte de cruz, pastor Tiago. Mas agora vem a segunda vinda de Cristo. E nós estamos aqui ainda. Ele morreu. A salvação chegou para nós. Porém, nós não estamos imunes às escolhas. Ou você escolhe a salvação, ou você escolhe a perdição. Ou você escolhe ir para o céu, ou você escolhe ir para o inferno. Só que muitas das vezes você escolhe ir para o inferno sem saber que está escolhendo ir para o inferno. Como assim, missionária? Praticando o que não é para praticar. Quando Deus ele deixa os 10 mandamentos, quando Deus ele deixa as suas leis, ali está escrito, como o pastor Tiago disse, ali está escrito como nós devemos viver dentro desse mundo. E é isso que nós temos que praticar nesta terra. É os mandamentos, é os preceitos de Deus. Se você não sabe onde está escrito, abra em Levítico, abra em Números, abra em Deuteronômios, você vai ver o que Deus fala para o povo, você vai ver o que Deus incentiva, o que Deus aconselha o povo a fazer, para você entender que esse plano de salvação, ele não veio de agora, ele veio desde o começo. Por isso que os discípulos, eles pregaram e pregam através da Bíblia até os dias de hoje. Mas hoje eles não estão mais aqui. Quem estão somos nós, pastor Tiago. Então, hoje nós estamos dando continuidade à pregação da salvação. E você que nos ouve, e você que está em casa, voltando à pergunta que nossa irmã Juliane fez, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o seu pecado. E para a gente concluir essa lição, a revista diz: agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, pastor Tiago, porque somos salvos, nós praticamos as boas obras. Como se a gente pudesse dizer que a obra ela não salva, mas a fé ela traz a obra. Sim. Né? Então, consequentemente, quando a gente tem a fé em Cristo, quando a gente aceita essa graça, como foi falado, essa salvação, as obras elas vêm junto com a obra ela vem junto com a graça e com a fé, porque a fé e a graça de Cristo ela traz as obras. Sim. As obras não salvam, mas eu creio que a fé traz a obra. A fé faz você aceitar que Jesus morreu na cruz por você. E quando você aceita, você automaticamente começa a fazer as obras. Amém? E a conclusão diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção.
essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. E só para terminar, essas boas obras, elas não têm que me glorificar, elas não têm que te glorificar, elas não glorificam você que está em casa. Essas boas obras, elas têm que glorificar o Pai que está no céu. Amém? E assim nós terminamos nossa lição, que você possa ter aprendido, que Deus possa ter falado no seu coração, que o Espírito Santo possa ter tirado todas as suas dúvidas. Em breve, em nome de Jesus, isso tudo vai passar e nós estaremos aqui mais uma vez, frente a frente, face a face, tirando todas as nossas dúvidas sobre a palavra de Deus. Pastor Tiago. Pedindo ao Senhor que te abençoe, que ilumine a sua mente, o seu coração. E como a gente estudou hoje, nós somos salvos pela graça, o favor imerecido, que nos alcançou quando o Senhor Jesus desceu essa terra e deu a sua vida por nós. Feche seus olhos, curva a cabeça, você mesmo em sua casa, e oremos assim: Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este dia na qual o Senhor tirou para nos ensinar e para nos fazer entender, Senhor, que a salvação é mérito do Senhor, que a salvação é dom do Senhor. Isso não vem de nós, conforme diz a Tua palavra, Senhor, mas faz com que nós que estamos aqui, com que os que ouvem, Senhor, essa oração, os que ouvirem, Senhor, esta live, Senhor, que nós não rejeitemos, Senhor, a Tua graça, Senhor, que nós não rejeitemos, Senhor, a salvação que o Senhor já nos deu na cruz do Calvário, e com a sua morte e ressurreição, e com a graça, Senhor, e a misericórdia do Senhor. Pai, que nós possamos ser alcançados por essa graça como já fomos, mas que ela possa fazer parte da nossa vida. Senhor, abençoa a todos que nos ouvem. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que ainda, Senhor, ó Pai querido, irão ouvir. Pai, abençoa nós que aqui estamos, Senhor, e que a Tua graça e o Teu amor nos inunde. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos na sua casa, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não só hoje, mas para todos sempre, todos que estão aqui, que ouvem essa live, possam dizer amém.